10.942 proíbe os estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado de comercializar e de fornecer aos seus clientes canudos descartáveis de material plástico ou similares. Todo esse material plástico, nós já temos leis nesse sentido, temos a sacola oxibiodegradável, também a sacola biodegradável, todas essas duas leis, todos esses dois projetos, hoje ambos foram sancionados pelo governador Paulo Artung, e agora nós temos a sanção desse. Artigo 1º, ficam os estabelecimentos comerciais no âmbito do Estado proibidos de comercializar e de fornecer aos seus clientes canudos descartáveis de material plástico ou similares. Parágrafo único. Os estabelecimentos contidos no caput somente poderão comercializar ou fornecer no âmbito do Estado canudos biodegradáveis ou similares. O que é isso? O biodegradável é aquele que ele degrada, não é aquele que fica 200 anos, 150 anos, e às vezes entalam, e o que mais nos chamou a atenção foi uma tartaruga sendo entalada pelo canudo plástico, e aí ele não degrada e ela acabou morrendo. Então, ela não, eu estou falando de uma tartaruga, mas o que encontra pela frente, né, esses canudos, eles não degradam, não só na água, no mar, nos rios, enfim, mas também no meio ambiente, e nós temos que preservar nosso meio ambiente. É mais uma lei que nós vamos deixar para o Estado do Espírito Santo, com a parceria de todos os colegas dessa casa, porque ninguém faz nada sozinho, então essa lei não é de Luzia Toledo, é da casa. Essa Assembleia produziu esta lei. Então eu quero deixar aqui, com muito carinho, alegria de ter visto sancionado mais uma lei nossa. Hoje foi lido aqui um projeto de lei nosso que institui a Semana Estadual em memória e solidariedade aos atingidos pelo desastre de Mariana e suas consequências ambientais. Nós temos presenciado aí, não só eu, como o deputado Rafael Favato, que é o presidente da Comissão de Meio Ambiente, que também tomando as providências, né? Em breve teremos uma audiência pública aqui, e com a presença da empresa, sobre as consequências e sobre essas negociações da Fundação, responsável por estar acordando junto aos municípios para que se faça um acordo onde as consequências seriam que os municípios atingidos não poderiam mais estar participando das ações e teriam que desistir, né, das ações que movem na Justiça em busca de uma indenização parcial pelos danos extraordinários. E aí, nós temos a notícia, a Prefeitura de Mariana, que é onde aconteceu o desastre ambiental, ela, em busca de uma indenização integral pelos danos sofridos, né, em decorrência do rompimento da barragem da mineradora Samarco, eles não estão aceitando. E é de extrema importância, né, que, segundo o que se diz, que o prefeito tenha se posicionado sobre não retirar a ação contra a Fundação Renova. Porque, na verdade, existe um entendimento do Ministério Público de Minas Gerais de que os municípios estariam incorrendo em improbidade administrativa porque estariam renunciando receita. E aí nós precisamos, eu acho que é fundamental que nós tenhamos a participação e de entender, inclusive, muitas vezes no afã de resolver, né, deputado Esmeraldo, uma solução imediata. Nós sabemos da dificuldade que os municípios, eles hoje passam, e realmente você ter a possibilidade de ter um aporte financeiro, né, de grande porte para os municípios que já têm vivendo um momento muito difícil, mas que futuramente isso pode trazer prejuízos. E aí nós não estamos falando nem do prejuízo que a população venha a sofrer, porque não é só reparar
reparar os danos pelos gastos que a prefeitura, que o município teve. Porque tem toda uma consequência de vidas que tiveram, né, suas oportunidades, a maneira como eles viviam, como eles subsistiam, que foram retiradas de suas vidas. A vegetação nativa, ela é fundamental para que nós tenhamos uma água em condições boas de uso e também a proteção das nascentes. Eu defendo as nascentes aqui tem mais de 10 anos que eu venho aqui da tribuna para defender as nascentes dentro do nosso estado do Espírito Santo. Quando você recupera as matas nativas, quando você recupera as nascentes, deputado Dari Pagum, nosso amigo deputado Dari, com certeza você traz uma qualidade de vida para todos, porque sem água não existe vida. Nós sabemos que a cada dia que passa, as pessoas estão mais voltadas para o ganho financeiro do que simplesmente para colocar em prioridade, em primeiro lugar, nos seus trabalhos, nas suas ações, principalmente a defesa da vida. Às vezes, nós estamos muito ligados a questões quase que secundárias e nos esquecemos que a base principal da humanidade é trabalhar a sustentabilidade daqueles que convivem na mesma casa. Um dos pontos que nós trabalhamos durante esses 4 anos foi a importância da agricultura familiar, uma visão mais diversificada. Nós temos a nossa residência, a nossa ação não apenas parlamentar, mas todos os nossos atos, todo o desenvolvimento das nossas ações, quase que concentrada no norte do estado. E nós presenciamos, ao frequentarmos as estradas do norte do estado, encontramos centenas e centenas de carretas todos os dias, transportando granito. A mineração é importante, a exploração da pedra é importante porque acaba levando um pouco de emprego para aquela região, mas na realidade ninguém se alimenta de pedra. E é também um recurso natural finito. Mas nós encontramos todas as semanas centenas e centenas de pedras, muitas vezes extraídas sem ter o mínimo de preocupação com a questão ambiental. Às vezes, grandes empresários adquirem já áreas de florestas para compensar o estrago em vários outros lugares. A lei permite, então assim se faz. Mas qual realmente é a preocupação ambiental? Com as nascentes, com as encostas, com o solo, com a vida futura. Então, quando nós encontramos centenas e centenas de carretas trazendo pedras, do outro lado, a gente não consegue encontrar quase que nenhum transporte trazendo alimentos, frutas, principalmente produtos da olericultura. Então, por que não trabalhar a diversificação em terras tão férteis? Em alguns municípios, com recursos hídricos ainda no nível satisfatório. Quando a gente percebe sempre o índice de participação ou a principal fonte de renda de muitos municípios, a gente percebe que existe um descaso, principalmente
com a agricultura dos agricultores familiares, aqueles que realmente fazem a diferença na produção de alimentos. Nós tivemos um trabalho de conscientização, de formação, de orientação e incentivo a esses agricultores, dizendo para todos eles que o importante não é simplesmente a máquina. Às vezes, os agricultores estão preocupados em receber uma máquina, mas esquece do conhecimento. Esquece que a base sustentável da sua propriedade é a caracterização de iniciativas que possam lhe fornecer renda e renda permanente para que ele possa querer ficar na roça juntamente com a sua família. Então, nesse trabalho, nessa direção, nós tivemos alguns êxitos, principalmente na diversificação da fruticultura. Esse final de semana foi realizado lá em Água Doce do Norte a segunda festa da uva, com a coordenação do secretário de Agricultura, Douglas Gasparetto, que tem feito um trabalho extraordinário, orientando aqueles agricultores e agricultoras para diversificarem. Ele mesmo, como secretário, dando assistência técnica a cada proprietário, levando esperança para aquele município, que é um dos municípios que tem o IDH mais baixo do estado do Espírito Santo. Visitamos São Roque do Canaã, um município de gente muito boa, de gente guerreira, trabalhadora, e pude estar em 2 comunidades lá. Estivemos na Agrovila e em Baixo Santa Júlia, que fica próximo da Agrovila, junto com o secretário de Agricultura do nosso estado, o secretário Paulo Roberto. E aí a gente pôde visitar a propriedade do seu Mili, que é o seu Delcio Mili, que é um pequeno produtor rural, que junto com o irmão fizeram um plantio de uvas, umas uvas deliciosas, da qualidade Niágara Rosada, que a gente não acredita que uvas daquela qualidade são produzidas aqui em São Roque do Canaã, abrindo uma oportunidade para que outros produtores também possam estar se viabilizando através dessa belíssima fonte de renda que é a comercialização de uvas no nosso mercado, onde esse tipo de produto é muito procurado, e eu posso assegurar, de boa qualidade. Podemos degustar embaixo das parreiras da propriedade de seu Delcio Mili, as uvas que ele planta junto com o irmão, em consórcio com o irmão, produzindo 3.000 quilos de uva num espaço pequeno e de ótima qualidade. Fomos também na região do Sagrado, que é uma outra localidade na associação, onde pequenos produtores rurais, 5 famílias, se organizaram numa associação para poder receber equipamentos, uma piladora de café, um secador de café e um caminhão, que muito vai contribuir para que aqueles pequenos produtores rurais possam alavancar o seu trabalho, possam ter mais qualidade de vida, tendo uma lucratividade maior, na medida em que não precisam comprar esses equipamentos, que recebem do governo do estado, através da Secretaria de Agricultura, como um retorno aos impostos que pagam, que todos nós pagamos na nossa sociedade, como um retorno. Eles receberam um povo guerreiro, trabalhador, honesto, e que reside ali em São Roque do Canaã, e que eu faço questão de prestigiar e de agradecer. Eu iniciei falando sobre as ações da Comissão de Infraestrutura. Ações essas que eu tenho apoiamento do deputado Jamir Malini, que é o meu vice-presidente, e que juntos estamos desenvolvendo um trabalho importante e benéfico para a sociedade. É claro que nós não temos a estrutura necessária como tem alguns órgãos de fiscalização e controle. Cito, por exemplo, o Tribunal de Contas. Mas lançamos mão de uma ferramenta importante que tem nos apoiado muito, o CREA. Tem dado todo o suporte necessário para que nós façamos um trabalho que tem
uma responsabilidade técnica, como eu disse, afiançada pelo Conselho Regional de Engenharia. Fizemos diversas inspeções na terceira ponte, na segunda ponte, nos pilares da rodoviária de Vitória, fizemos vistorias na rodovia Leste-Oeste, no contorno de Aroaba, tecnicamente contorno de Cariacica. Fizemos vistorias em várias obras e não pararemos. Mas o resultado dessas vistorias é o que hoje a própria imprensa cobra e que nós também estamos cobrando, e algumas ações já foram implementadas. Fizemos a cobrança pela manutenção da segunda ponte e foi feito, de fato, uma simples manutenção que carece de uma manutenção planejada. Fizemos ali a indicação, presidente, dos pilares da rodoviária de Vitória. A reforma foi feita. Não temos ainda o resultado, porque a Deise, que é secretária do governo, não nos encaminhou até hoje o modelo que foi feita aquela reforma. Mas quero acreditar que ela foi feita a contento, garantindo assim a segurança de todos aqueles, deputado Mansur, que utilizam aquele terminal rodoviário. Fizemos a vistoria nos pilares da terceira ponte, estão em ótimas condições. Aliás, é a única que sofre manutenção periódica programada. Fizemos também na Florentino Avidos. Ela vai carecer de uma manutenção, mas por enquanto ainda não há necessidade, porque ela sofreu uma manutenção tempos atrás e ainda essa manutenção garante à estrutura a estabilidade necessária. Diante desse trabalho que a gente tem realizado, apontamos algumas falhas na rodovia Leste-Oeste que foram corrigidas. Na rodovia contorno de Cariacica, que é o contorno de Aroaba, existe agora alguma imperfeição nela por conta das fortes chuvas que romperam um pedaço do pavimento que cedeu, e nós já comunicamos ao DR que vai fazer o reparo necessário antes de entregar essa obra, até porque, como presidente da Comissão de Infraestrutura, não estaremos admitindo que uma obra seja entregue para a população sem ter sido efetivamente concluída. Também fizemos vistoria na rodovia do Sol, aonde existia uma depressão no contorno de Guarapari, e acionamos a ARSP e a Rodossol, e lá foi feito o investimento necessário. Também foi feito a aplicação de polímero em todo o trecho, aliás, está sendo aplicado o polímero em todo o trecho da rodovia do Sol. Podem perceber que tem um pedaço do asfalto que é mais escuro, outro mais claro, e esse mais escuro já é a aplicação desse polímero, que é uma capa, vamos dizer assim, asfáltica, de espessura muito fina, mas ela acaba com aquelas imperfeições que continham na rodovia. Tudo isso é fruto do trabalho em conjunto que nós desenvolvemos na Comissão de Infraestrutura. A questão da inclusão nas escolas, da inclusão da pessoa com deficiência nas escolas, ela é uma ilusão, ela não existe. Por quê? Porque a partir do momento em que o governo federal, através do Ministério da Educação, ele torna obrigatória a matrícula de crianças e adolescentes ou adultos com qualquer tipo de deficiência nas escolas públicas, e que pareceu um grande avanço, porque vocês dizem, olha, hoje não interessa qual é a deficiência da pessoa, ela tem o direito de se matricular em qualquer escola pública ou privada. Isso foi um avanço em termos de legislação, mas o problema é que não se criou a infraestrutura para receber qualquer pessoa com deficiência. Então, em várias escolas, por exemplo, aqui da rede estadual, e nas redes municipais não é diferente, as escolas não têm sequer uma rampa. E às vezes se diz que a escola tem acessibilidade porque ela tem uma rampa, como se fosse sinônimo a escola ser acessível pelo fato de que tem uma rampa. É o caso da Assembleia Legislativa, que é uma vergonha que a Assembleia Legislativa não seja uma casa plenamente acessível. No máximo tem uma rampa ali, que segundo os próprios deficientes foi mal construída, fora dos padrões. A Assembleia Legislativa não tem piso tátil, não tem sinal sonoro, não tem tradutor de libras. Então nós é que deveríamos dar exemplo sobre a questão de acessibilidade. Mas voltando a falar das escolas,
A maioria absoluta das escolas da rede estadual não tem acessibilidade completa. Às vezes, no máximo, uma rampa. E rampa não pode ser sinônimo de acessibilidade. Isso é apenas um ponto daquilo que a gente chamaria de uma escola acessível, que deveria ter piso tátil para os deficientes visuais, sinal sonoro para os deficientes visuais, deveria ter tradutor de Libras em todas as escolas, o material para os deficientes visuais, e nada disso tem. Então, assim, a questão da inclusão nas escolas públicas, ela ainda é uma fantasia. E agora nós começamos a enfrentar um problema, porque as crianças que são atendidas, crianças e adolescentes que são atendidas nas escolas, não podem ser atendidas pelas APAES, pestalozes ou AMAES, que não vão receber por esses alunos, uma vez que eles já estão matriculados nas escolas regulares. É algo que a gente já começou a conversar, a debater, ver qual é a possibilidade da gente estar resolvendo esses problemas, uma vez que o trabalho que uma pestalose, que uma APAE faz, é muito diferente do trabalho que uma escola deveria fazer. A questão da inclusão é uma questão para todos nós, não só das escolas. As empresas têm que trabalhar isso, os movimentos sociais. E nós, agentes públicos, principalmente, temos que fazer valer aquilo que a lei já garante às pessoas com deficiência. Mas nós fizemos uma representação ao Tribunal de Contas, aconselhando o Tribunal de Contas a desaprovar as contas dos gestores cujos seus prédios não têm acessibilidade. Então, não é só cadeira de roda, não, todo tipo de acessibilidade. Por exemplo, alfabeto em braille, e, enfim. Aqui na Assembleia, hoje, pelo menos de manhã, o presidente já assumiu um compromisso, o deputado Érico Musso, de equipar a Assembleia com sinais de Libra para transmitir as sessões. Porque a gente vem pedindo isso aqui há 12 anos. Felizmente, agora vai sair essa adaptação para as pessoas que estão em casa. O documento requer a aplicação imediata do Estatuto da Pessoa com Deficiência ou que sejam rejeitadas as contas dos gestores públicos que não promoverem ações concretas de acessibilidade e de política pública com respeito à pessoa com deficiência. Também sugerimos a abertura de investigação para apurar a prática de improbidade administrativa e crimes contra a pessoa com deficiência prevista na Lei 13.146 de 2015, por parte dos gestores ou responsáveis, que não promoverem essa acessibilidade. Devo lembrar, inclusive, que no dia 18 nós teremos uma audiência pública aqui no plenário, ocasião em que será debatida a questão da acessibilidade em mamógrafo para as cadeirantes. Não podemos deixar que o terceiro setor seja sacrificado devido a essa crise. Nós precisamos dar este apoio às instituições, que eu sempre falo que o poder público faz a sua parte, mas não faz tão bem como o terceiro setor, porque eles fazem de coração, muitos fazem também, tem muitos voluntariados dentro desses projetos sociais, e assim digo que temos que valorizar, temos que dar apoio. O terceiro setor não pode ficar desamparado pelo poder público. Que a gente tem visto aí, eu falo do crescimento da criminalidade a nível de Brasil, e a Serra demonstrando isso com políticas públicas, em especial na Secretaria da Mulher, fazendo com que esses índices caiam muito a nível de Estado do Espírito Santo. Então, é com grande carinho que a gente vem falar desse município, que é o maior município do Estado do Espírito Santo, e que vem alcançando índices interessantes nessa área tão difícil de se cuidar, que é a área da segurança. Um crescimento meio que desordenado no município de Serra, deputado Freitas, né? Que é um município que cresceu amplamente num prazo curto de tempo, e que com isso vieram todos os problemas que acarretam nesse choque de culturas.
Isso a Serra vem superando ao longo de um difícil período que está passando o Brasil na sua economia. Deputado Sérgio Majeski, que falou muito bem sobre a questão daqui, sempre defendendo a bandeira da educação. Então, assim, a Serra, com esses investimentos que está recebendo o governo federal e algumas coisas do governo do Estado, que a gente quer até conclamar que o próximo governo possa também fazer esses investimentos no município da Serra, deputado Bruno, nós que somos desse município, que a gente defende essas bandeiras e que possam realmente chegar àquelas pessoas que tanto necessitam. A cidade menos prestigiada pelo governo do Estado do Espírito Santo, com certeza, foi a Serra. Promessas não cumpridas, rodovia S010 abandonada, compromisso de repasse de convênio de 10 milhões firmado publicamente pelo governador Paulo Artung, aqui ao vivo em prestação de contas, não cumprido com a nossa cidade. DPJ com pátios abandonados, vou falar sobre isso amanhã, tem um pátio do lado do terminal de Laranjeiras que virou ao ar livre, um ponto de desmanche de veículos, uma coisa absurda no coração da cidade, no centro comercial da cidade. A Arena Clube Riviera Jacaraípe, com recurso recolhido, entrou no primeiro mês, mandou a Serra devolver 8 milhões de reais. A captação do rio foi feita com recurso do BNDES. E eu volto a dizer sobre a questão da quantidade de moradores de rua no município de Vitória, na cidade de Vitória. Não sei, parece-me que também não é diferente em Vila Velha, na Serra, mas como moro aqui em Vitória, essa situação ela é uma situação complicada. Se entende que a questão de moradores de rua não é uma questão fácil de resolver. No entanto, não se observa nem a Prefeitura de Vitória fazendo nada e nem o governo do Estado, porque haveria de ter aí um acordo, uma colaboração entre município e Estado para tentar amenizar esse problema. O centro de Vitória está tomado por moradores de rua. É uma questão que envolve, né, a questão humanitária, mas a questão da organização da cidade. No centro de Vitória, na região da praça Ubaldo Ramalhete, do lado tem o edifício Alves Ribeiro, o mau cheiro de urina e de fezes humanas é imenso. A mesma situação se verifica na lateral da Igreja do Carmo, na porta daquilo que a igreja chama de Casa de Maria, que às vezes até tem celebração. Às vezes ali não se dá para ver o chão da quantidade de fezes humanas que tem ali. Muitas vezes andando no centro, em algumas áreas do centro de Vitória, você tem que ficar andando, olhando para o chão, para você não pisar, ora em fezes humanas, ora em fezes de cachorro, ora em poça de urina humana. E a situação é grave. Agora não, há muito tempo, há mais de um ano, que à noite eles usam o convento de São Francisco, lá em cima, como dormitório. Ali já se percebe pessoas usando droga, pessoas às vezes fazendo sexo, fazem as necessidades em volta do convento. E esse caso eu já relatei, eu mandei ofício para a Câmara de Vereadores, eu mesmo uma vez falei pelo telefone com o prefeito sobre essa situação, com os secretários, e a gente não observa nenhum tipo de atitude. A situação continua a mesma. A Praça Costa Pereira, ali a lateral do Teatro Carlos Gomes, a área ali, mais ali embaixo, já próximo ao viaduto Caramuru, mais embaixo ali do lado do supermercado EPA, enfim, e não se vê abordagem social, não se vê nenhum trabalho sendo feito. Digo, isso é uma questão séria, uma questão que precisa ser vista, e não se vê nem o governo do Estado e nem a Prefeitura de Vitória tomando providência nenhuma.